Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é Teorema de Pitágoras, aula 4. Bom pessoal, então nós temos aí mais um tema para estar tratando, né, sobre o Teorema de Pitágoras, que eu chamei de aprofundamento, tá? Então vamos lá, vamos aos exemplos, tá? O exemplo 1 fala o seguinte: determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo, tá? Então a gente vai utilizar aqui, né, a fórmula ali do Teorema de Pitágoras para estar encontrando o valor do x. Observem que a hipotenusa é o x mais 1, então a gente coloca entre parênteses x mais 1 ao quadrado. Igual um dos catetos, que é o x, fica x ao quadrado, mais o outro, que é a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, tá? Então, x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1, ok? Só consertando esse parênteses aqui, ó. Igual a x ao quadrado mais... Então, pessoal, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, a gente pode cancelar aqui, ó, porque são operações contrárias. Então, sobra apenas o 7, né? Agora, nós vamos resolver essa multiplicação desse binômio aqui, ó. Então, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 1 fica mais 1x, agora mais 1 vezes x fica mais 1x, e mais 1 vezes mais 1 fica mais 1. Então, esse é o resultado aqui dessa propriedade distributiva que a gente aplicou, tá? Igual a x ao quadrado mais 7. Em uma equação, pessoal, o que a gente tem de igual aqui nos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar, né? Então, eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse, ó. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x mais 1 igual a 7. Então, sobrou aqui uma equação do primeiro grau, né? Então, vai ficar 2x igual a 7 menos 1, já que ele muda de lado, troca a operação. Isso fica 2x igual a 6. Agora, o 2 que está multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo 6, que fica x igual a 3, ó, tá? Então, é esse o valor de x aqui que a questão queria saber nesse exemplo 1, tá ok? Bom, exemplo 2, então, o pessoal fala assim: encontre o valor do x e calcule o perímetro do triângulo retângulo em centímetros. Vamos lá. Então, para a gente encontrar o valor do x, nós vamos ter que utilizar o Teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa é o x mais 4. Então, entre parênteses, fica x mais 4 ao quadrado, igual, um dos catetos é o x mais 2, então fica entre parênteses x mais 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é somente o x, e fica x ao quadrado. Bom, para resolver, x mais 4 ao quadrado é x mais 4 que multiplica ele mesmo, né? Igual, x mais 2 ao quadrado é x mais 2 que multiplica ele mesmo. E ainda tenho mais x ao quadrado aqui do outro cateto. Bom, vamos efetuar as multiplicações. Então, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 4 fica mais 4x, mais 4 vezes x também fica mais 4x, mais 4 vezes mais 4 fica mais 16. Igual, aqui, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 2 fica mais 2x, mais 2 vezes x fica mais 2x, e mais 2 vezes mais 2 fica mais 4, e ainda tem esse mais x ao quadrado aqui, ó. Bom, o que nós temos de igual nos dois lados que dá para cancelar? Veja bem, dá para cancelar esse x ao quadrado com esse, né? Também dá para fazer o seguinte, pessoal, dá para cancelar esse 4x, ó, com esses dois aqui, ó, porque esses dois também ficaria mais 4x, né? Então, dá para cancelar eles, ó. E aí, vejam que pelos elementos que sobraram, a gente tem uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem que ficar igualada a zero. Então, eu vou passar esses dois membros para o outro lado, tá? Esses dois termos aqui, melhor dizendo, lá para o outro lado, ó, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, mais 4x vai ficar menos 4x, tá? O mais 4 continua e o mais 16 fica menos 16. Então, 0 é igual a x ao quadrado, menos 4x, mais 4 com menos 16 é menos 12, tá? Agora a gente define os coeficientes. Vamos lá. O A é o 1, o B é o menos 4 e o C é o menos 12, certo? Agora nós vamos resolver, então, a primeira parte da fórmula de Bhaskara, né? Vamos lá. Delta igual a... O B é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado.
menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 12, por isso entre parênteses. Então, delta é igual. Menos 4 ao quadrado é mais 16. Menos 4 vezes 1 vezes menos 12 fica mais 48, né? E aí o delta, então, é 64, ó, ok? Agora nós vamos, então, para a segunda parte da fórmula, né? Que é o do valor do x. Então, x igual ao menos, né, da fórmula. O b é menos 4, então vem entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 64, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar x igual. Esse 4 fica positivo por causa da regra de sinais, mais ou menos. Raiz quadrada de 64 é 8, ok? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. O 2 ficou apertadinho ali embaixo. Bom, continuando. Nós vamos fazer agora o x mais, pessoal. O x mais vai ser o quê? 4 mais 8 dividido por 2. Ó. 4 mais 8 é 12, que dividido por 2 fica 6. Né? E o x menos vai ser o quê? Vai ser 4 menos 8 dividido por 2. Correto? 4 menos 8 é menos 4, que dividido por 2 é menos 2. Então, vejam que a gente chegou a dois resultados. O 6 positivo e o 2 negativo. Só que a questão pedia para a gente encontrar o valor do x e calcular o perímetro, né? Acontece que para mim calcular o perímetro, vejam que com medida negativa, que é o caso do menos 2, não vai dar certo. Não pode esse lado aqui, por exemplo, que mede x, ficar medindo menos 2 centímetros. Isso não existe, né? Então a medida útil para mim vai ser apenas o 6, ó. Apenas essa daqui, tá? Então, vejam bem, se aqui é x, então esse lado mede 6 centímetros. Aqui é x mais 4, então vai ficar, pessoal, ó, 6 mais 4, já que o x vale 6, que vai dar 10 centímetros, ó, tá? E aqui vai ficar 6 mais 2, que vai nos dar uma medida de 8 centímetros. Então, agora eu posso calcular o perímetro, que é a soma dos três lados, né? Que é o 6 mais o 8 mais o 10. Isso, então, nos dá um perímetro de 24 centímetros. Beleza? Exemplo 3, então, o pessoal fala o seguinte. Em um jardim, um canteiro de flores, formado por 3 retângulos congruentes, foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura. Se AB mede 20 metros, então a área total desse canteiro é em metros quadrados igual a... Então, a questão ela quer saber aqui a área desse canteiro, né? Observem que ele é formado por 3 retângulos congruentes. Significa que são 3 retângulos iguais, né? Acontece que para a gente calcular a área de um desses retângulos, tá? Para depois multiplicar por 3, já que eles são iguais, a gente precisa da base e da altura. A base a gente tem, ó, é 6 metros, essa medida aqui, que é igual àquela lá de cima, né? Acontece que me falta a altura, que é essa medida aqui, ó. Ok? Essa ou essa, enfim, são iguais, né? Então, pessoal, eu vou chamar essa altura aqui, por enquanto, de x, tá? Aí eu quero que vocês observem o seguinte. Fala para mim no enunciado que a distância de A até B é de 20 metros. E como os retângulos são congruentes, as duas diagonais aqui elas têm a mesma medida, ó. Então, se eu fazer 20 dividido por 2, vai dar 10 metros, né? Cada pedaço desse, ó. Ok? Então, agora que eu sei que aqui é 10 metros, essa diagonal desse retângulo, a altura eu quero encontrar que é o x. E aqui, ó, a base é os 6 metros, porque é igual à medida lá em cima. Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar essa medida x, que por consequência é a altura do retângulo, tá? E é isso que eu vou ter que fazer, ó. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras, vejam que o ângulo reto ele está aqui, né? Então, a hipotenusa é o 10, fica 10 ao quadrado, igual a um dos catetos, que é o 6, fica 6 ao quadrado, mais o outro que eu chamei de x, fica x ao quadrado. Então, aqui fica 100 igual a 36 mais x ao quadrado, certo? O 36 vai lá para o outro lado subtraindo, que fica 64. E aí, gente, tirando a raiz quadrada de 64, fica x igual a 8 metros. Ou seja, a altura, né, que eu tinha chamado de x, é 8 metros, né? Então, agora eu posso calcular a área de um desses retângulos, ó. A área é a base, que é o 6,
vezes a altura que eu encontrei, que é 8, né? Então, 6 vezes 8, pessoal, é 48 metros quadrados. Isso é a área de apenas um dos retângulos. Mas a questão, ela quer saber a área dos três juntos, né? Já que o jardim se compõe aí dos três retângulos. Então, agora eu vou ter que pegar esse 48 e multiplicar por 3, ok? 48 multiplicado por 3 fica 144 metros quadrados. Então, essa é a área do canteiro, tá ok? Se você gostou então desse vídeo, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, fique à vontade para fazê-lo aqui também. Obrigado pela atenção de todos.